Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem aí. O que que acontece? Hoje nós não vamos dar prosseguimento à matéria da apostila, tá? Hoje a gente vai fazer uma revisão, mais uma vez. Na semana passada vocês tiveram uma videoaula da professora Daniele, fazendo uma revisão sobre coesão e coerência, e dessa vez, né, nessa semana agora, a gente vai fazer uma aula de revisão da apostila 3. Então, assim, eu escolhi seis exercícios que tem muito a ver com questão de argumentação e tudo mais. Como vocês estão na terceira série, essa questão de argumentação é muito importante, né? Porque vocês vão fazer o Enem, vocês têm que saber fazer um texto dissertativo argumentativo, vocês têm que saber argumentar. Então, eu peguei mais, assim, exercícios voltados para a questão da argumentação, tá? Para a gente fazer aí um exercício mesmo, né, da nossa leitura, do nosso entendimento de um texto, para a gente saber como é que a gente coleta as informações e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 6 exercícios, como eu disse, então a gente vai começar aqui pelo primeiro, que é um exercício do Enem. Bom, a gente já começa com essa imagem, né, em que a gente vê aí esse boneco de açúcar, e me lembra muito o bonequinho de açúcar do Shrek. Aquele bonequinho era muito fofinho. Mas a gente pode ver que o boneco, né, tá ali com uma lágrima, com a cara, né, assim, a aparência triste, né, com a boquinha virada para baixo, então não tá muito feliz ali. E nós temos já a parte, então, né, no caso, a parte não verbal é o boneco, né? Agora vamos para a parte verbal do anúncio aí. Açúcar. Acharam o culpado. Ele é o vilão da globesidade, a epidemia mundial de obesidade mórbida, o maior desafio da saúde do século XXI. Bom, olhando aí a imagem, então, assim, açúcar, acharam o culpado. Então, meio que estão culpando ali o bonequinho, né? O bonequinho é a representação do açúcar, que seria o vilão, né, da globesidade, que foi um termo criado realmente para se referir a essa questão da obesidade, que virou uma epidemia, né? Porque sei lá quantos milhões de habitantes, né, do planeta assim, são obesos. Né? É uma doença que realmente cresceu muito, se alastrou muito pela população. Mas também a gente não tem hábitos alimentares muito bons, né? Aí dá nisso. Mas, enfim, analisamos aqui a imagem. Vamos para o texto, né? Para a questão em si. O texto apresentado emprega uma estratégia de argumentação com base em recursos verbais e não verbais, com a intenção de. Bom, então o enunciado diz que emprega-se uma estratégia de argumentação, né? A gente está vendo que tem argumentação ali na imagem e os elementos, né, os recursos verbais e não verbais ajudam para isso. Então, qual seria a intenção, né, desses elementos? Desaconselhar a ingestão de biscoitos taxados de vilões inimigos de uma alimentação saudável? Associar a imagem da guloseima a um traço negativo que se concretiza na utilização do termo desafio? Alertar para um problema mundial como se prevê em globesidade, relacionando o açúcar representado pelo doce a um vilão? Ironizar a importância do problema por meio do tom dramático da linguagem empregada, como se vê no uso de culpado e vilão? Atestar a redução do consumo de alimentos calóricos, como o biscoito, desencadeada pelas recentes divulgações de pesquisas comprobatórias do malefício que eles fazem à saúde? Dentre essas opções, o que a gente poderia dizer que seria a resposta correta é a letra C. Alertar para um problema mundial, como se prevê em globesidade, relacionando o açúcar, representado pelo doce, a um vilão. Isso aqui cabe exatamente com a descrição, a primeira descrição que eu fiz logo no começo, né? Que a gente começou a falar, né? Que eu falei, o bonequinho está sendo associado a essa questão do açúcar, acharam o culpado, então ele é o culpado e tudo mais. Então, assim, a gente pode ver isso realmente, né? Porque o texto não verbal, ele reforça o verbal, né? O doce, a imagem do doce reforça o que está aqui escrito, né?
Porque o doce ele é a representação visual do açúcar, né? Que é o que é considerado o vilão pelas informações do texto verbal. E a expressão do boneco de açúcar, né, que eu disse que ele estava triste e tal, reforça a ideia de que ele é o culpado, conforme o texto, né, conforme a gente viu pelo texto e pela globosidade, né, que ele é culpado pela globosidade. Então, por isso, nessa questão aqui, o que seria adequado de resposta seria a letra C, tá? Em que a gente tem uma afirmação e ainda tem uma imagem que reforça a argumentação. Por isso que aqui tem estratégias de argumentação, né? Através da linguagem verbal e não verbal. Vamos para o número 2. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. E acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas, né? Isso aqui vem do ser gentil é saudável, né? Perdão, gente. Então, depois de ler esse texto, né, que a gente entendeu aí a questão da gentileza, né, que ela é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da educação, né, não é uma questão de educação somente, tá? Aí fala que ela é difícil de ser encontrada, mas ela é fácil de ser identificada, né? Então, tipo assim, a gentileza é difícil de ser vista nas pessoas, mas quando alguém é gentil, a gente logo identifica, né? E geralmente esse traço acompanha pessoas que são generosas e desprendidas, né? No caso, assim, que são pessoas que fazem a gentileza, que são gentis, independente se alguém foi gentil com elas ou não. Isso é algo natural, né? É algo que acontece natural da pessoa mesmo, né? A gente sabe que as pessoas que são gentis, elas são gentis à torta e direito, né? Não são gentis somente porque pessoas são gentis com elas e tudo mais, tá? E isso se reforça ali, né? É uma atitude desobrigada, né? Que se manifesta nas situações cotidianas e nas maneiras mais prosaicas. No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras da boa educação. A argumentação construída, tá faltando um ozinho aqui, né, gente? Então, vamos lá. De novo, né? No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência? Não. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas? Não. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada? Não, porque justamente não tem essa coisa de uma finalidade, é algo que acontece desobrigadamente. Enumera fatos sucessivos em relação a uma relação temporal? Não. Mostra oposição e acrescenta ideias? Sim. Por quê? O que aqui poderia ser? A todo momento, né, quando fala da gentileza aqui, a gentileza ela é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Tudo bem. Aqui é uma afirmação e as ideias são aditivas. Agora, ela é difícil de ser encontrada, mas é fácil de ser identificada. Então, logo aqui a gente já tem uma oposição, né? E, além disso, ela é uma atitude desobrigada, né? Que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Então, assim, apresenta-se uma oposição, né? Entre essa questão do que é a gentileza e como a gente encontra, e também acrescenta ideias, né? Do que é a gentileza, né? De como ela se comporta. Tá bom? Então, a gente pode entender o quê, né? Que o texto, ele trata da gentileza indiretamente. Ele contrasta, né, a gentileza com a questão da educação e acrescenta várias informações a respeito do conceito, né? Que, assim, a questão da ocorrência é difícil, mas que é fácil de identificar, como eu disse, né? Adiciona a ideia de que também ela é relacionada a pessoas generosas, né? Que tem essa questão da atitude que não é obrigada, né? Uma atitude espontânea,
né? E que ela se manifesta em situações cotidianas, tá? E das maneiras mais prosaicas, como tá ali direitinho. Então, por isso que a gente poderia dizer que a letra E, a resposta da número 2. Número 3. Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. A dengue é um dos grandes desafios que enfrentamos na área de saúde no Brasil, mas, felizmente, é possível controlá-la. Para isso, perdão, gente. Para isso, é necessário que os governos estaduais e municipais e o governo federal também trabalhem juntos. Nesse sentido, a sua atuação como prefeito é fundamental. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários da sua cidade para lutar contra a dengue. No site www.combatedengue.com.br há todas as informações necessárias para auxiliá-lo, inclusive com materiais para download de uso livre. A mobilização social é a chave para o sucesso no combate à dengue. Diante dos recursos argumentativos utilizados, depreende-se que o texto apresentado se dirige aos líderes comunitários para tomarem a iniciativa de combater a dengue, conclama toda a população a participar das estratégias de combate ao mosquito da dengue, se dirige aos prefeitos, conclamando-os a organizarem iniciativas de combate à dengue, tem como objetivo ensinar os procedimentos técnicos necessários para o combate ao mosquito da dengue, apela ao governo federal para que dê apoio aos governos estaduais e municipais no combate ao mosquito da dengue. A partir da leitura, né, dessa campanha aqui, dessa propaganda do Ministério da Saúde, né, e tal, da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a gente pode dizer que a resposta certa seria a letra C, tá? Se dirige aos prefeitos, conclamando-os a organizarem iniciativas de combate à dengue. Como que a gente poderia dizer, assim, confirmar que é essa a resposta? O texto, ele é explicitamente dirigido aos prefeitos. É só você perceber aqui, ó, o vocativo. Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. Isso aqui é diretamente ao prefeito. Então, assim, dirige-se aos prefeitos, conclamando-os a organizar iniciativas de combate à dengue. Tudo isso aqui que eles pedem, né? Ah, organizem, vai lá, mais informações, não sei o quê, nananana, isso tudo é dirigido aos prefeitos, tá? Essa questão é bem, acho que bem, não vou dizer bem fácil, mas essa letra C seria que, né, traduziria melhor, assim, a questão mesmo que traz aqui essa propaganda, tá? Número 4. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço o Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Mairink Veiga, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que, se os negros acharem que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Bom, isso aqui é uma publicação da revista Veja, né, da pessoa Carmen Mairink Veiga, né, que fala aí sobre o Tiririca e sobre uma música dele, né, que possivelmente possa ter sido causa de uma discriminação racial, tá? E isso foi discutido. Então, a partir do que a gente lê aí, né, nesse textinho, temos as seguintes opiniões, né? A argumentação desenvolvida por meio de clichês subentende um distanciamento entre o eu enunciador e ele, negros. A argumentação revela, um senso crítico e reflexivo, uma mente que sofre com os preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. A argumentação, partindo de visões inusitadas, mas abalizadas na realidade cotidiana, aponta para a total solidariedade com os negros e oprimidos. O discurso altamente assumido pelo enunciador, a ponto de autocitar-se sem pejo, ataca rebeldemente a hipocrisia social que mascara os preconceitos.
É impossível conceber como desse mesmo enunciador a frase "sempre trabalhei como uma negra", publicada semanas antes pela mesma revista. Bom, o que a gente teria de gabarito para essa questão, e agora eu estou achando que está faltando alguma coisa nessa questão, algum texto, porque só ele puro, eu acho que não é não, acho que está faltando alguma coisa aqui, gente. Mas enfim, vamos considerá-lo somente, né, que tem somente essa questão aqui. O que seria de resposta, né, para essa questão é a letra A. A argumentação desenvolvida por meio de clichês subentende um distanciamento entre o eu enunciador e ele negros, tá? Na verdade, né, a argumentação aí, nesse trecho, ela se desenvolve por meio de lugares comuns, né? O que acontece? Evidenciando pouca capacidade argumentativa por parte do autor do texto e um distanciamento em relação ao seu objeto de análise. Porque né, como assim? Ele fala lá, né? Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. O direito de um termina quando começa o do outro, isso é uma frase clichê, né? Isso é clichê. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. Isso também é algo clichê. No caso particular dessa música, não posso julgar porque nem conheço Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda razão. A gente pode ver um distanciamento realmente, né? Ela não tem base para argumentar. Acho que não pode haver discriminação racial. Ela acha, mas ela comprova isso? Não comprova. Todos os elementos, os clichês que são usados, não comprovam, de certa forma, assim, como se ela tivesse totalmente dentro do assunto, né? Então, esse tipo de argumentação, através dos clichês, ele subentende um distanciamento entre a pessoa, né, a Carmen, né, que fala ali, o eu enunciador, e os negros, né? É um distanciamento entre ela e os negros. Por quê? Ela diz: se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda razão, porque eles são negros e eu não. Então, se eles se sentiram ofendidos, quem sou eu para dizer que não houve discriminação? Né? Então, a gente vê aí que tem um distanciamento entre a pessoa que escreveu e a ideia realmente a qual tudo isso está relacionado, que seria os negros. Tá bom? Então, de acordo com o texto, a letra A é a nossa resposta certa. Não está faltando nada não, gente. Essa questão é assim mesmo. Eu que me confundi. Vamos para 5. Para responder à questão, considere a tela Guernica de Pablo Picasso, figura 1, pintada em protesto a um bombardeio à cidade, ó, gente, meu Deus, hoje eu estou demais. Protesto ao bombardeio à cidade espanhola de mesmo nome. E a imagem criada pelo cartunista argentino Quino. Então, vamos lá. Na número 1 é essa figura aí, né, de Pablo Picasso, tá? Em que a gente vê aí uma representação meio, né, de formas geométricas, uma representação cubista, né? E que isso aí não está muito dentro da realidade, ela não expressa diretamente a realidade, como ela é de fato, mas porque tem essa liberdade, né? As obras tinham essa liberdade. E a gente vê meio que um caos, um pouco de caos ali, tá? Na figura 2, a gente vê no primeiro quadro uma pessoa, né, uma senhora, vamos dizer que é uma senhora, e uma faxineira, né, uma pessoa ali que vai fazer a faxina, que entra no quarto e vê que tá tudo uma zona, tudo uma loucura. E se a gente reparar, o quadro preto lá no fundo é o quadro de Pablo Picasso que está aqui em cima. É o mesmo quadro. E a gente pode ver que, tipo, tanto a bagunça do quarto quanto a bagunça da pintura tá fazendo meio que sentido. Quando a faxineira sai do quarto e a dona da casa volta, ela vê tudo arrumado, porque a faxineira arrumou tudo. E aí, se a gente perceber,
A figura, o quadro do Pablo Picasso também foi arrumado. É como se ela tivesse arrumado tudo e todo o interior do cômodo e tudo que estava nele, inclusive a obra. Então, isso foi até engraçado. Vamos para a questão. Na cena criada por Quino, está presente a intertextualidade. Vamos lembrar, né, que intertextualidade é essa conversa, quando tem uma conversa, né, entre textos, né? Então, está presente a intertextualidade. A gente está dizendo que tem intertextualidade entre esse quadro e o que está acontecendo aqui na cena criada, né, pelo cartunista. Então, por que isso acontece? O humor surge em consequência da falta de dedicação e de empenho da faxineira no momento de realizar as tarefas da casa? A dona da casa é uma pessoa que aprecia pintura e possui várias obras de artistas cubistas em sua residência? As alterações realizadas pela faxineira na pintura de Picasso mantiveram a ideia original proposta pelo pintor para Guernica? O cartunista reproduz a famosa pintura de Picasso, inserindo-a em um novo contexto, que é a sala em desordem de uma residência? E a faxineira irrita-se com a sujeira deixada pelos adolescentes da casa, os quais frequentemente realizam festas para os amigos? Eu acho que de todas essas opções, a que melhor traduz a resposta é a letra D. O cartunista reproduz a famosa pintura de Picasso, inserindo-a em um novo contexto, que é a sala em desordem de uma residência. E aí o que acontece, né? Há na charge uma mulher snob que mostra para a faxineira, com a maior naturalidade, uma sala extremamente suja, né? A funcionária faz o serviço perfeitamente em pouco tempo. Com isso, houve a reconstrução do espaço pela limpeza, indicando uma analogia com a desconstrução de uma obra cubista. Então, assim, houve a intertextualidade justamente por causa dessa desconstrução com a obra cubista. Como eu havia dito, a obra cubista ela não é aquela obra que ela tem que realmente mostrar a realidade de forma simétrica, né? Não é assim. E aqui o cartunista, né, ele inseriu a obra num espaço novo, né, nesse espaço de desordem, né, esse contexto todo desorganizado, mas quando a moça foi e organizou tudo, desconstruiu a obra, né, fez essa desconstrução, tanto do espaço que estava totalmente desorganizado quanto da obra. Vamos dizer, entre aspas, que arrumou tudo, inclusive a desordem da obra cubista. Então, por isso, a gente vê uma desconstrução da obra. E aí, é a partir disso, né, que a gente vê essa intertextualidade, essa conversa entre os textos, né, entre as imagens aqui. Tudo bem? E se dá no caso, ela é especificamente por causa dessa desconstrução que ocorre nesse segundo quadrinho aqui, tá? Já que a obra cubista, justamente, ela faz essa desconstrução da realidade. Tudo bem? Bom, número 6, que eu acho que é a última questão. Perdão, gente. Vamos lá. Nós temos aí a imagem, né? Papo, tá ali papo. Não atacar é o melhor ataque, né? É o que está escrito aí. E aí, peraí, deixa eu aumentar essa imagem, porque eu não estou enxergando nadinha. Sem disciplina, ondas de protestos... Nossa, eu não estou enxergando nada. Deixa eu aumentar aqui. Sem disciplina, ondas de protestos morrem na praia. Diz a expert em manifestações Érica Selaquem. A chave da derrota, violência. Você perde apoio. Você perde apoio. Sem apoio, nada muda. Tudo bem. Então, vem para a rua, a gente está vendo aqui, né, elementos de luta, né, a máscara e tal, pessoas mascaradas e tudo mais, de uma mobilização, né, de pessoas para irem à rua para lutarem por seus direitos e tudo mais. E aqui vem dito, né, não atacar é o melhor ataque. Então, assim, basicamente é não à violência. E o texto em si
né, ele diz que sem disciplina, todos esses protestos, eles morrem na praia. Porque não adianta, né, a gente, vamos fazer um protesto e tal, não sei o quê, as manifestações, né, e tudo mais, as passeatas. Quando tem violência, a gente sabe que vai tudo por água abaixo, né? Que não é com violência. Quando você luta pelo seu direito, você não tem que lutar através da violência, né? A gente sabe que com violência nada se conquista na vida. E é justamente isso que o texto está falando ali, a parte verbal, né? A chave da derrota é a violência. Então, se você perde o apoio, né, com a violência, e sem o apoio, nada muda, né? A partir da violência, nada vai mudar. Não adianta que a base da violência não se consegue nada. Entre o enunciado não atacar é o melhor ataque e o ditado futebolístico, a melhor defesa é o ataque, há uma relação denominada, vamos lá, a gente tem não atacar é o melhor ataque. Então, assim, não faça isso, não atacar é a melhor coisa a se fazer. Agora, no ditado futebolístico, a melhor defesa é o ataque. Diz que você só defende se você atacar. Então, assim, há uma conversa entre essas duas frases, tá? Elas trazem um pouco da mesma noção, né? Só que cada uma a seu modo, tá? Em questão da violência, não atacar é o melhor ataque, então você recuar, a sua defesa é o melhor ataque, no caso, né? E já no futebol, a melhor defesa é o ataque. Então, assim, são ideias parecidíssimas, né? Que elas conversam entre si e cada uma no seu como é que se diz? No seu ambiente, né? Vai ali fazer efeito. Então, assim, entre essas informações, há uma relação, que seria a relação de quê, né? Uma relação de intertextualidade, tá? Porque no caso, né, há uma clara intertextualidade, porque você está parodiando, é uma paródia, né? De um conhecido ditado do futebol e associá-lo à violência ocorrida nas recentes manifestações de rua. Então, assim, o que aconteceu aqui, né? Pegou-se essa informação, a melhor defesa é o ataque, transformou isso nessa informação, não atacar é o melhor ataque, ou seja, a defesa é sempre o melhor ataque, tá? E colocou aqui, né, nesse contexto todo. Então, essas duas informações, né, elas conversam entre si através da intertextualidade, que foi feita através de uma paródia, tá? De parodiar, tá? Tem um sentido aí crítico no fundo, tá? De sátiro no fundo. Tudo bem? E isso foi associado à questão da violência, né? Como eu disse, aqui é no ambiente de futebol e aqui é no ambiente de violência, cada uma no seu ambiente. Contextualidade tem a ver com contexto, são dois contextos diferentes, não seria essa relação, né? Prolixidade está em relação quando você diz que você é muito prolixo, quer dizer, você fala muito, apresenta muitas informações e, por exemplo, seu texto ou sua fala fica muito extensa. Não é isso que está acontecendo aqui. Informatividade tem a ver com informação. Nenhuma dessas opções eu acho que traduz melhor essa relação aí entre essas duas frases. Tudo bem? Bom, a gente vai ficar por aqui. Isso foi uma revisãozinha, assim, mais dessa questão argumentativa, do tipo de intertextualidade, coisas que a gente sabe que são muito importantes numa dissertação argumentativa, né? Essa conversa entre textos, quando a gente pode pegar uma informação e colocar dentro de um contexto diferente, né? Então, isso é muito importante, isso faz muito bem para a gente. Então, hoje a gente fica aqui e na próxima semana tem mais. Beijinhos.